Uma menina de 8 anos encontrou um livro rasgado no lixão de uma favela, e essa descoberta mudou não apenas sua vida, mas a vida de milhares de crianças pelo Brasil. O que ela leu naquelas páginas amareladas plantou uma semente tão poderosa que ela conseguiu o impossível: sair da extrema pobreza e se tornar uma das médicas mais respeitadas do país. Mas o que aconteceu depois da formatura foi ainda mais surpreendente. Antes de eu contar essa história incrível de fé e superação, me diz aí nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você acredita que os sonhos impossíveis podem se tornar realidade, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Maria Fernanda cresceu numa pequena favela nos arredores de São Paulo, onde o horizonte era limitado pelas casas de madeira empilhadas uma sobre a outra e pelos muros cinzentos das fábricas. Aos 8 anos, enquanto outras crianças brincavam na rua empoeirada, ela se escondia embaixo da escada da casa onde morava com a avó, Dona Benedita, e se perdia entre as páginas amareladas de livros velhos que encontrava no lixão próximo. Era ali, naquele cantinho úmido e escuro, que Maria construía castelos com palavras e sonhava com um mundo diferente. Dona Benedita, uma mulher de mãos calejadas e coração imenso, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar a neta órfã. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela acordava Maria com um beijinho na testa e uma oração sussurrada: "Minha filha, a fé move montanhas." Nunca se esqueça disso. Essas palavras ecoavam na mente da menina como uma melodia sagrada, plantando sementes de esperança em solo árido. Um dia, Maria encontrou um livro diferente no lixão. Era um romance sobre uma jovem pobre que se tornou médica. As páginas estavam meio rasgadas e manchadas, mas as palavras brilhavam como estrelas em seus olhos curiosos. Naquela noite, ela correu para casa e declarou para a avó: "Vó, eu vou ser médica. Vou ajudar as pessoas como ninguém nunca nos ajudou." Dona Benedita sorriu, mesmo sabendo das montanhas que teriam que mover, e respondeu: "Se você acreditar de verdade, minha filha, Deus vai abrir os caminhos." A partir daquele momento, Maria começou a estudar com uma dedicação que impressionava a todos. Usava velas para ler à noite, já que a luz elétrica vivia sendo cortada por falta de pagamento. Fazia seus deveres escolares num pedaço de madeira que servia de mesa, sentada num banco improvisado com tijolos. Quando não tinha papel, escrevia na terra com gravetos, praticando matemática e português. Sua determinação era tão intensa que os vizinhos começaram a chamá-la de doutorinha, meio em brincadeira, meio em admiração. Aos 10 anos, Maria já sabia que teria que ser a melhor aluna da escola se quisesse ter alguma chance. Ela acordava às 5 da manhã para revisar as lições antes das aulas e ficava até tarde ajudando os colegas com dificuldades, pois descobriu que ensinar a fazia aprender ainda mais. Sua professora, Dona Carmen, notou o talento especial da menina e começou a emprestar livros extras, alimentando aquela fome insaciável por conhecimento. Maria, ela dizia: "Você tem um dom raro. Não deixe ninguém convencê-la do contrário." A fé de Maria não era apenas uma crença abstrata, era uma força que movia suas ações diárias. Ela via cada obstáculo como um degrau a mais na escada que a levaria ao seu sonho. Quando os outros meninos zombavam dela por estudar tanto, quando a comida faltava em casa, quando a chuva molhava seus livros através do teto furado, ela repetia as palavras da avó como um mantra poderoso: "A fé move montanhas." E assim, bloco por bloco, página por página, Maria começou a construir a base sólida de uma vida que seria extraordinária. Aos 12 anos, Maria enfrentou sua primeira grande montanha. A escola do ensino médio ficava do outro lado da cidade e ela não tinha dinheiro para o transporte. Levantava às 4 da manhã e caminhava 2 horas até chegar às aulas, muitas vezes com fome, sempre com os sapatos furados deixando entrar a chuva e o frio. Seus pés ficavam em carne viva, mas ela continuava caminhando, repetindo para si mesma que cada passo a levava mais perto do seu sonho de se tornar médica. Durante esse período, Dona Benedita adoeceu gravemente. Os médicos do posto de saúde disseram que ela precisava de exames caros que elas não podiam pagar. Maria viu sua fortaleza, sua rocha, definhando dia após dia, e pela primeira vez questionou sua fé. "Por que Deus está fazendo isso conosco, vó?" perguntou numa noite de desespero.
Dona Benedita, mesmo fraca, pegou as mãos da neta e disse: Minha filha, às vezes a fé é testada não para nos quebrar, mas para nos mostrar quão fortes podemos ser. Continue caminhando. Foi então que Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Começou a trabalhar aos fins de semana numa padaria, acordando às 3 da madrugada para fazer pães antes de ir para a escola. O dinheiro era pouco, mas suficiente para comprar os remédios básicos da avó e alguns materiais escolares. Suas notas, que sempre foram excelentes, começaram a oscilar devido ao cansaço extremo. Era como tentar equilibrar pratos girando no ar, uma tarefa quase impossível para uma adolescente. Um dia, durante uma prova de química, Maria desmaiou de exaustão. Quando acordou na enfermaria da escola, encontrou o diretor, professor João, ao seu lado. Ele havia descoberto sua situação e ficado impressionado com sua determinação. Maria, você não pode continuar assim. Vou conseguir uma bolsa de estudos integral para você, incluindo transporte e alimentação. Mas há uma condição: você deve prometer que nunca desistirá de estudar. Com lágrimas nos olhos, ela fez essa promessa, sentindo que o primeiro milagre de sua vida estava acontecendo. A bolsa mudou tudo. Maria pôde se dedicar integralmente aos estudos e suas notas voltaram a ser as melhores da turma. Ela também conseguiu um trabalho de meio período na biblioteca da escola, o que a colocou em contato com ainda mais conhecimento. Era como se o universo conspirasse a seu favor, mas ela sabia que era o resultado de sua fé inabalável e trabalho incansável. Cada livro que organizava nas estantes era uma semente plantada em sua mente, cada página lida era um tijolo na construção de seu futuro. Durante os 3 anos do ensino médio, Maria se tornou uma lenda na escola. Não apenas pelas notas excepcionais, mas pela forma como ajudava outros alunos, pelo jeito como transformava cada desafio em oportunidade de crescimento. Ela criou um grupo de estudos para alunos carentes, ensinou reforço escolar gratuito e organizou campanhas de solidariedade. Sua fé havia se tornado contagiosa, não apenas a fé em Deus, mas a fé na capacidade humana de superar qualquer obstáculo. No último ano, quando os colegas começaram a pensar em faculdade, muitos consideravam Maria uma sonhadora impossível. Medicina é para rico, Maria. Seja realista, diziam alguns. Mas ela havia aprendido com Dona Benedita que a fé verdadeira não conhece impossibilidades. Ela se inscreveu no vestibular da melhor universidade pública do estado e começou a estudar 16 horas por dia. Sua montanha agora tinha um nome: Vestibular de Medicina. E ela estava pronta para movê-la. O ano do vestibular foi o mais desafiador da vida de Maria até então. Ela havia conseguido alguns livros emprestados e manuais de segunda mão, mas sabia que estava competindo com jovens que tinham um cursinho caro, professores particulares e toda a estrutura que o dinheiro pode comprar. Durante meses, sua rotina foi implacável. Acordava às 5 da manhã, estudava até às 7, ia para a escola, voltava e estudava até às 2 da madrugada. Nos fins de semana, não conhecia descanso. Dona Benedita, agora mais frágil mas ainda cheia de sabedoria, observava a neta com uma mistura de orgulho e preocupação. Maria, lembre-se de que a fé não é apenas sobre o destino, mas sobre a jornada. Não se mate estudando. Confie que, se for da vontade de Deus, você vai conseguir. Mas Maria estava obcecada. Ela sabia que tinha apenas uma chance, sua família não poderia bancar uma segunda tentativa. 3 meses antes do vestibular, Maria teve uma crise de pânico durante um simulado. As questões pareciam impossíveis, sua mente ficou em branco, e ela começou a suar frio. Foi quando percebeu que sua obsessão estava se tornando seu próprio obstáculo. Naquela noite, conversou longamente com Dona Benedita, que lhe disse algo revolucionário: Minha filha, você tem estudado como se a aprovação dependesse apenas do seu esforço. Mas a verdadeira fé é fazer sua parte e entregar o resto nas mãos de Deus. Essas palavras mudaram a perspectiva de Maria. Ela continuou estudando intensamente, mas começou a incluir momentos de oração e reflexão em sua rotina. Descobriu que a paz interior potencializava sua capacidade de aprendizado. Suas notas nos simulados melhoraram consistentemente,
e ela desenvolveu uma confiança serena que impressionava seus professores. Maria mudou, comentava professor João. Ela continua determinada, mas agora há uma leveza nela. No dia do vestibular, Maria acordou com uma sensação estranha de tranquilidade. Dona Benedita a abençoou como sempre fazia, mas desta vez acrescentou: "Você já venceu, minha filha. Independente do resultado, você já provou que as montanhas podem ser movidas." Maria levou essas palavras no coração enquanto caminhava para o local da prova, observando os outros candidatos nervosos e tensos. A primeira fase do vestibular durou 6 horas. Maria respondeu cada questão com calma e precisão, lembrando-se de todos os anos de preparação. Durante o intervalo, enquanto outros candidatos discutiam ansiosamente as respostas, ela se sentou embaixo de uma árvore e fez uma oração silenciosa de gratidão. Não gratidão pela aprovação, que ainda não sabia se viria, mas gratidão pela jornada, pelo crescimento, pela fé que a havia trazido até ali. Quando saiu da prova, Maria não sentiu a euforia nem o desespero que esperava. Sentia apenas uma profunda certeza de que havia dado o seu melhor. Nas semanas seguintes, enquanto aguardava o resultado da primeira fase, ela continuou sua rotina normal, ajudando Dona Benedita, trabalhando na biblioteca, estudando para as provas finais da escola. Alguns amigos achavam sua calma estranha, mas ela havia aprendido que a ansiedade não muda resultados, apenas rouba a paz do presente. Quando saiu a lista dos aprovados para a segunda fase, o nome Maria Fernanda Silva Santos estava lá, entre os primeiros colocados. Dona Benedita chorou como não chorava há anos, e Maria sentiu que a primeira parte da montanha havia sido escalada. Mas a segunda fase seria ainda mais desafiadora, provas discursivas e uma redação que valia metade da nota final. Era hora de provar que sua fé tinha fundamento sólido não apenas em sonhos, mas em conhecimento real e capacidade de expressão. A segunda fase do vestibular aconteceu num domingo chuvoso de dezembro. Maria acordou às 5 da manhã, como sempre fazia, mas desta vez para uma preparação diferente. Tomou um banho demorado, vestiu sua melhor roupa, uma blusa branca que Dona Benedita havia passado com todo carinho, e fez uma oração mais longa que o usual. Não pediu para passar, mas pediu sabedoria, tranquilidade e força para honrar todos os anos de preparação. No caminho para a universidade, Maria observou a cidade ainda adormecida e pensou em todos que haviam contribuído para aquele momento: Dona Benedita e sua fé inabalável, Professor João e sua confiança, Dona Carmen e seus livros emprestados, até mesmo os vizinhos que a chamavam de doutorinha. Ela carregava os sonhos de toda uma comunidade nos ombros, mas estranhamente isso não a deixava mais pesada, ao contrário, sentia-se fortalecida por tanto amor. A prova de português e literatura foi primeiro. Maria se lembrou de todas as noites lendo à luz de velas, de todos os clássicos que havia devorado na biblioteca, das redações que escrevia compulsivamente para praticar. Suas mãos fluíam sobre o papel como se tivessem vida própria. Na prova de biologia, cada célula, cada sistema, cada processo bioquímico que havia decorado ganhou vida em sua mente. Era como se anos de estudo convergissem num momento de clareza absoluta. Mas foi na redação que Maria sentiu algo extraordinário acontecer. O tema era o poder da educação na transformação social, e ela imediatamente soube que havia sido preparada para aquele momento por toda a sua vida. Começou escrevendo sobre uma menina pobre que sonhava em ser médica, mas logo percebeu que não estava apenas contando sua história, estava canalizando a voz de milhões de jovens brasileiros que lutavam contra as estatísticas, contra o preconceito, contra a falta de oportunidades. Suas palavras fluíam com uma força que ela nunca havia experimentado. Escreveu sobre Dona Benedita e as faxineiras que sustentam famílias inteiras, sobre Professor João e os educadores que enxergam potencial onde outros veem apenas carência, sobre a fé como combustível da perseverança. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos e a certeza de que havia escrito não apenas uma redação, mas um manifesto de esperança. Ao sair da prova, Maria não correu para discutir respostas com outros candidatos. Caminhou devagar até um banco na praça em frente à universidade e ficou ali, observando o movimento. Jovens ansiosos, pais nervosos, sonhos pairando no ar como borboletas. Ela fechou os olhos e sussurrou: "Obrigada, Deus."
Independente do que acontecer, obrigada por me permitir chegar até aqui. Os 2 meses de espera pelo resultado final foram os mais longos da vida de Maria. Ela voltou à sua rotina normal, mas agora com uma diferença: começou a fazer planos alternativos. Pesquisou outras carreiras da área de saúde, outros vestibulares, outras possibilidades. Não por falta de fé, mas porque havia aprendido que a verdadeira fé também inclui sabedoria prática. Se não for medicina este ano, será no próximo. Ou encontrarei outra forma de realizar meu sonho de ajudar pessoas, dizia para Dona Benedita. No dia da divulgação do resultado, Maria estava na biblioteca da escola ajudando alunos mais novos quando o professor João apareceu correndo, com um sorriso que ocupava todo o seu rosto. Maria. Você passou. Você está em terceiro lugar geral. A biblioteca inteira explodiu em aplausos. Maria sentiu as pernas bambas e precisou se sentar. Não era apenas aprovação, era aprovação com louvor, provando que sua fé tinha sido justificada pelo mérito. Naquela noite, a pequena casa de Maria virou festa. Vizinhos que mal conhecia apareceram para parabenizar, trazendo flores colhidas no quintal, bolos feitos com ingredientes emprestados, abraços cheios de orgulho. Dona Benedita, mesmo doente, dançou na cozinha pela primeira vez em anos. E Maria, olhando ao redor, entendeu que havia movido mais que uma montanha, havia movido toda uma comunidade para acreditar que os milagres são possíveis quando a fé encontra ação. O primeiro dia de aula na faculdade de medicina foi como entrar em outro mundo. Maria chegou 2 horas mais cedo e ficou parada em frente ao prédio imponente, observando os colegas chegarem com carros do ano, roupas de marca e uma segurança que ela ainda não possuía. Por um momento, sentiu-se como uma impostora, uma menina pobre fingindo pertencer àquele lugar. Mas então lembrou-se das palavras de Dona Benedita: você não está ali por acaso, minha filha. Deus não comete erros. A primeira semana foi um turbilhão de emoções. As aulas eram intensas, os professores rigorosos, e Maria descobriu que havia uma diferença abismal entre estudar para o vestibular e estudar medicina de verdade. Anatomia, fisiologia, bioquímica, cada matéria exigia uma dedicação que ela não imaginava ser possível. Muitas noites voltava para casa com a sensação de que estava se afogando em informações. Mas foi nas primeiras práticas no laboratório de anatomia que Maria encontrou sua vocação verdadeira. Enquanto alguns colegas se sentiam nauseados ao manusear peças anatômicas, ela se maravilhava com a perfeição do corpo humano. Cada órgão, cada sistema, cada célula contava uma história de criação divina que a deixava em êxtase. Isso é um milagre, murmurava para si mesma, examinando um coração humano. Cada batimento é um milagre. Socialmente, Maria enfrentou seus primeiros preconceitos reais. Alguns colegas faziam comentários sutis sobre sua origem, outros a excluíam de grupos de estudo por acharem que ela não acompanharia o ritmo. Mas em vez de se vitimizar, Maria decidiu provar seu valor através do desempenho. Estudava mais horas que qualquer um, fazia perguntas inteligentes nas aulas e logo se destacou como uma das melhores alunas da turma. Foi durante uma aula de ética médica que Maria teve sua primeira grande revelação sobre sua missão na medicina. O professor discutia o juramento de Hipócrates e falava sobre a responsabilidade médica com os menos favorecidos. Maria levantou a mão e, com a voz tremendo de emoção, contou sua história, a favela, Dona Benedita, os livros do lixão, a caminhada de 2 horas para chegar à escola. Eu não estou aqui apenas para me formar médica, disse. Estou aqui para abrir portas para outros como eu. O silêncio que se seguiu na sala foi profundo. Depois, um a um, os colegas começaram a aplaudir. O professor, visivelmente emocionado, comentou: Maria, você acaba de nos lembrar por que escolhemos esta profissão. A partir daquele dia, a dinâmica da turma mudou. Maria não era mais vista como a bolsista pobre, mas como uma inspiração viva de que a medicina pode ser uma força transformadora. No final do primeiro semestre, Maria estava entre as 5 melhores notas da turma. Mas mais importante que isso, havia encontrado sua tribo, colegas que, como ela, viam a medicina como uma missão, não apenas uma profissão. Juntos,
criaram um projeto de extensão para levar atendimento médico básico às comunidades carentes. Era o primeiro passo de Maria para cumprir a promessa que havia feito a si mesma, usar sua educação para transformar vidas. Naquela noite, ligando para Dona Benedita para contar sobre suas notas, Maria ouviu algo que a marcou para sempre: minha filha, você não moveu apenas montanhas. Você se tornou uma montanha que outros podem escalar. E pela primeira vez, Maria entendeu completamente o significado da fé. Não era apenas acreditar em milagres, mas tornar-se um milagre na vida de outras pessoas. No terceiro ano da faculdade, Maria enfrentou a maior crise de sua vida acadêmica. Dona Benedita sofreu um AVC grave e ficou internada na UTI por semanas. Maria dividiu-se entre os estudos intensivos, o trabalho de monitoria que havia conseguido para se sustentar, e as longas horas no hospital, segurando a mão da única família que tinha. Por várias noites, dormiu na sala de espera do hospital, acordando com dores no corpo e a mente exausta. As notas de Maria começaram a cair pela primeira vez desde que entrou na universidade. Em uma prova crucial de cardiologia, tirou apenas 6 pontos, quase foi reprovada. Seus professores, preocupados, a chamaram para conversar. Maria, sabemos que você está passando por dificuldades, mas não podemos fazer exceções. A medicina exige excelência sempre, disse o coordenador do curso. Naquele momento, Maria sentiu o peso de carregar sozinha todos os seus sonhos. Uma noite, velando Dona Benedita no hospital, Maria teve uma crise de fé profunda. Por que agora, Deus? Perguntou em silêncio, observando a avó conectada a tubos e aparelhos. Justo quando eu estava conseguindo, quando tudo parecia estar dando certo. Foi então que uma enfermeira idosa, Dona Rosa, se aproximou. Filha, eu vi você aqui todas as noites. Sua avó tem sorte de ter alguém que a ama tanto. Maria desabou em lágrimas nos braços daquela estranha que se tornou um anjo em sua vida. Dona Rosa contou sua própria história. Também havia sido pobre, também havia estudado com sacrifício, também havia enfrentado momentos em que tudo parecia desmoronar. A fé verdadeira não é acreditar que não haverá tempestades. É acreditar que você tem força para atravessá-las, disse a enfermeira. Sua avó não criou uma pessoa que desiste. Ela criou uma guerreira. Essas palavras reacenderam algo dentro de Maria, não uma fé cega, mas uma determinação consciente. Maria reorganizou completamente sua vida. Criou um cronograma militar de estudos, aproveitando cada minuto livre no hospital para revisar matérias. Formou um grupo de estudos com colegas que se dispuseram a ajudá-la, descobrindo que sua história havia tocado mais pessoas do que imaginava. Nos fins de semana, quando Dona Benedita estava mais estável, ela estudava no quarto do hospital, transformando aquele espaço de dor em um templo de conhecimento. Milagrosamente, Dona Benedita começou a se recuperar. Lentamente, voltou a falar, a reconhecer Maria, a sorrir. O médico disse que foi um dos casos mais impressionantes que já havia visto. Estatisticamente, ela não deveria ter se recuperado tão bem. Doutor, disse Maria, a senhora sempre me ensinou que a fé move montanhas. Acho que ela moveu a própria montanha da morte. O médico, surpreso com a maturidade daquela jovem estudante, respondeu: Maria, você vai ser uma médica extraordinária. No final daquele semestre terrível, Maria não apenas recuperou suas notas, as superou. Tirou a maior nota da turma na prova de cardiologia, justamente a matéria em que havia quase sido reprovada. Seus professores ficaram impressionados com sua capacidade de resistência e crescimento. Mais importante, Maria descobriu algo sobre si mesma. Sua fé não era apenas uma herança de Dona Benedita, mas uma força própria, forjada no fogo das adversidades. Naquela noite, sentada ao lado da cama onde Dona Benedita dormia tranquila em casa, Maria escreveu em seu diário: Hoje entendi que as montanhas não existem apenas para serem movidas. Às vezes, elas existem para nos ensinar que somos mais fortes do que imaginávamos. Cada obstáculo é uma oportunidade de descobrir nossa própria força divina. Era uma nova Maria que emergia daquela crise, não apenas mais forte, mas mais sábia, mais compassiva, mais preparada para ser a médica que sempre sonhou em se tornar. Durante o 4º ano da faculdade,
Maria iniciou seus estágios práticos no hospital universitário. Foi ali, caminhando pelas enfermarias, que ela descobriu sua verdadeira vocação dentro da medicina. Enquanto muitos colegas se interessavam pelas especialidades mais prestigiosas e lucrativas, Maria se sentia magneticamente atraída pela pediatria, especialmente pelo setor de oncologia infantil. Era o lugar mais desafiador emocionalmente, mas onde sentia que sua história de superação poderia fazer mais diferença. No primeiro dia no setor de oncologia pediátrica, Maria conheceu Lucas, um menino de 8 anos com leucemia. Ele estava sozinho no quarto, os pais trabalhavam e só podiam visitá-lo aos fins de semana. Maria viu em Lucas um reflexo de si mesma na infância, a solidão, a vulnerabilidade, mas também uma centelha de esperança nos olhos. Doutora, ele perguntou, você acha que eu vou ficar bom? Maria ajoelhou-se ao lado da cama e, segurando sua pequena mão, respondeu, eu acredito que sim, Lucas. E sabe por quê? Porque a fé move montanhas, e você é mais forte do que imagina. Essa primeira conversa mudou a perspectiva de Maria sobre a medicina. Ela percebeu que curar não era apenas sobre medicamentos e procedimentos, era sobre esperança, sobre humanidade, sobre estar presente nos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa. Começou a passar suas horas livres conversando com as crianças, contando histórias, brincando, sempre levando um pouco da fé que Dona Benedita havia plantado em seu coração. O Dr. Roberto, chefe da oncologia pediátrica, notou o talento especial de Maria com as crianças. Maria, você tem algo raro, a capacidade de trazer luz aos lugares mais escuros. As crianças melhoram quando você está por perto. Não é apenas imaginação, já é algo mensurável. Ele a convidou para participar de um projeto de pesquisa sobre o impacto do apoio emocional no tratamento de câncer infantil. Era a oportunidade perfeita para Maria combinar sua paixão pela medicina com sua missão de vida. Durante esse período, Maria também começou a visitar escolas em comunidades carentes, contando sua história e incentivando crianças a sonharem com a educação superior. Seu discurso sempre terminava com as palavras que se tornaram seu mantra: a fé move montanhas, mas vocês precisam começar a caminhar em direção a elas. Muitas crianças a procuravam depois, querendo saber como estudar, como se preparar, como acreditar que era possível. Uma dessas crianças era Carla, uma menina de 12 anos que morava numa favela ainda mais carente que a de Maria. Ela se aproximou após uma palestra e sussurrou: Doutora Maria, eu também quero ser médica, mas minha mãe diz que é sonho demais. Maria viu em Carla sua própria história se repetindo e decidiu adotá-la como mentoriada. Todas as semanas, encontrava-se com a menina para orientá-la nos estudos, emprestava livros, ensinava técnicas de estudo. Foi acompanhando o progresso de Carla que Maria entendeu completamente sua missão. Ela não estava sendo formada apenas para ser médica, mas para ser uma multiplicadora de sonhos, uma semeadora de fé. Cada criança que ela inspirava, cada paciente que ela consolava, cada família que ela acolhia era uma montanha sendo movida. E ela descobriu que mover montanhas na vida dos outros era infinitamente mais gratificante que mover as próprias. No final do 4º ano, Maria foi escolhida como a melhor aluna do estágio em pediatria. Mas o prêmio que mais a orgulhava não estava na universidade, estava numa carta que recebeu de Lucas, já curado da leucemia. Doutora Maria, você me ensinou que eu era forte. Agora eu ensino outras crianças doentes que elas também são fortes. Obrigado por mover a montanha da minha tristeza. Naquele momento, Maria soube que havia encontrado não apenas sua profissão, mas sua missão divina na Terra. A formatura em medicina chegou como um sonho tornado realidade. Maria estava diante do espelho, ajustando o capelo sobre os cabelos que Dona Benedita havia penteado com todo carinho, quando se lembrou da menina de 8 anos que lia livros à luz de velas. 22 anos depois, aquela criança estava prestes a se tornar doutora. As lágrimas que escorreram por seu rosto eram de pura gratidão, a Deus, à vida, a todos que acreditaram em seu sonho impossível. Dona Benedita, agora com 85 anos e usando uma bengala, estava na primeira fileira do auditório da universidade. Seus olhos brilhavam com um orgulho que nem as palavras poderiam expressar. Quando Maria subiu ao palco para receber seu diploma, toda a plateia se levantou em aplausos.
Não era apenas uma formatura, era a celebração de um milagre em vida, a prova viva de que a fé verdadeiramente move montanhas. No discurso como oradora da turma, Maria falou sobre jornadas improváveis e sonhos que desafiam estatísticas. Há 12 anos, eu era uma menina pobre que sonhava em curar pessoas. Hoje, sou a doutora Maria Fernanda Silva Santos, e meu sonho se tornou realidade não por mágica, mas por fé combinada com ação incansável. A todos que acham seus sonhos impossíveis, eu digo, comecem a caminhar. Deus se encarrega de mover as montanhas, mas vocês precisam dar o primeiro passo. Após a formatura, Maria tinha várias ofertas tentadoras, hospitais particulares de renome, clínicas em bairros nobres, oportunidades de ganhar muito dinheiro rapidamente. Mas ela escolheu algo diferente, voltou para trabalhar no hospital público da periferia, o mesmo onde Dona Benedita havia sido tratada durante o AVC. Queria servir sua comunidade, queria ser o médico que ela própria precisou quando criança. Sua primeira semana como médica residente foi intensa e emocionante. Maria atendia dezenas de pacientes por dia, muitos deles com histórias similares à sua, pessoas pobres, trabalhadoras, que tinham na saúde pública sua única esperança. Cada consulta era uma oportunidade de exercer não apenas sua competência técnica, mas principalmente sua humanidade. Ela ouvia com atenção, explicava com paciência, tratava cada pessoa como se fosse um familiar querido. Um caso marcou profundamente seus primeiros meses. Uma mãe solteira trouxe seu filho de 6 anos com sintomas que ela suspeitava ser leucemia. A mulher estava desesperada, sem recursos para exames particulares, temendo o pior. Maria reconheceu na expressão daquela mãe o mesmo desespero que viu em Dona Benedita anos antes. Pegou o caso pessoalmente, agilizou todos os exames necessários e, felizmente, descobriu que era apenas uma anemia severa, facilmente tratável. Foi nesse momento que Maria entendeu completamente o ciclo da fé. Ela havia recebido um milagre quando criança e agora era o instrumento através do qual outros milagres aconteciam. Cada vida salva, cada diagnóstico correto, cada palavra de esperança que oferecia era a fé se manifestando através de suas mãos e sua voz. Ela havia se tornado aquilo que mais precisou na infância, um anjo disfarçado de médica. Paralelamente ao trabalho no hospital, Maria nunca abandonou seu projeto de visitar escolas e comunidades. Agora, como médica formada, sua história tinha ainda mais impacto. Centenas de crianças e jovens se inspiravam em sua trajetória, e ela começou a receber cartas de todo o Brasil, contando sobre sonhos que estavam sendo perseguidos por causa de seu exemplo. Carla, sua primeira mentoriada, estava agora no último ano do ensino médio, com notas excelentes e o sonho firme de cursar medicina. 3 anos depois de formada, Maria recebeu uma proposta que mudaria sua vida novamente, um convite para fazer especialização em oncologia pediátrica numa universidade americana renomada, com bolsa integral. Era uma oportunidade única de se aperfeiçoar e trazer conhecimento de ponta para o Brasil. Dona Benedita, agora com a saúde mais frágil, segurou suas mãos e disse: "Vai, minha filha. Sua montanha agora é maior que nossa comunidade. Você precisa aprender para ajudar ainda mais crianças." A despedida foi dolorosa, mas Maria sabia que era o próximo passo de sua jornada. No aeroporto, olhando pela janela do avião as luzes da cidade onde cresceu, ela sussurrou uma oração de gratidão. Não era um fim, mas um recomeço. Levava consigo não apenas conhecimento médico, mas a fé inabalável que havia aprendido com Dona Benedita, a determinação forjada na adversidade e a certeza de que sua missão estava apenas começando. 2 anos depois, doutora Maria Fernanda retornou ao Brasil como uma das mais jovens especialistas em oncologia pediátrica do país. Trouxe técnicas inovadoras, equipamentos de última geração conseguidos através de parcerias internacionais e, principalmente, um projeto revolucionário: criar o primeiro centro de tratamento de câncer infantil completamente gratuito da região, focado em atender crianças de famílias carentes. O Centro Médico Fé que Move Montanhas foi inaugurado 5 anos depois, num terreno doado pela prefeitura, com recursos conseguidos através de uma campanha que mobilizou todo o país. Maria, agora aos 32 anos, era diretora clínica da instituição que salvava centenas de vidas infantis por ano. Dona Benedita, mesmo com a saúde debilitada,
fez questão de estar presente na inauguração, sendo homenageada como a mulher que plantou a semente de fé que gerou este milagre. No primeiro dia de funcionamento do centro, Maria recebeu seu primeiro paciente, um menino de 8 anos, da mesma idade que ela tinha quando decidiu ser médica. Enquanto examinava a criança e explicava o tratamento para os pais aflitos, ela se lembrou das palavras que Dona Benedita lhe disse décadas atrás: "A fé move montanhas, minha filha." Agora, olhando ao redor do centro médico que havia construído, das dezenas de profissionais que empregava, das centenas de famílias que seriam beneficiadas, Maria entendeu que ela própria havia se tornado uma montanha, um ponto de apoio para que outras pessoas pudessem escalar em direção aos seus próprios sonhos impossíveis. Naquela noite, em seu modesto apartamento próximo ao centro médico, Maria abriu um caderno novo e começou a escrever suas memórias. A primeira frase foi: "Esta é a história de uma fé que moveu montanhas, mas principalmente, é a história de como descobri que cada um de nós carrega dentro de si o poder divino de transformar impossibilidades em milagres cotidianos." E assim, a menina que um dia leu livros à luz de velas se tornou a luz que iluminava o caminho de milhares de outras pessoas em busca de seus sonhos aparentemente impossíveis.